Boa noite. Olá, boa noite. Depois de 4 dias de paralisação, o governo anuncia acordo para que caminhoneiros voltem ao trabalho. Bloqueios afetam o abastecimento em postos de combustíveis e supermercados. Vice-presidente do PSDB, senador Cássio Cunha Lima, pede a saída do presidente da Petrobras, Pedro Parente. Ministros passaram o dia reunidos com lideranças dos movimentos que estavam resistentes em aceitar a trégua. Delúbio Soares, ex-tesoureiro do PT, se entrega à polícia. Empresário Ronan Maria Pinto, dono do Diário do Grande ABC, também deve voltar à cadeia. Delação da Camargo Correia expõe nova suspeita de propinas no governo Alckmin. O dinheiro teria sido pago pela empreiteira para receber indenização após construção de uma fábrica de remédios. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Neste domingo, o Mesa Redonda conta tudo o que rolou no Brasileirão. Os lances que fizeram a torcida vibrar, as faltas que fizeram o campo ferver e os gols que marcaram a rodada e agitaram o campeonato. Mesa Redonda, neste domingo, 21h. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Rede Pit Stop, a sua rede de peças e serviços no Brasil. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Tem um grande campeonato vindo por aí. Mostre que você também é craque. Se você é professor da rede pública e desenvolve experiências criativas e inovadoras no processo de ensinar e aprender, você tem lugar nesse time. Participe do Prêmio Professores do Brasil. São R$305 mil de prêmios em dinheiro, além de viagens. Inscrições até 28 de maio. Ministério da Educação, Governo Federal. Ei, bonitinha, confessa pra mim. Você já fez uma loucura nessa vida? No Todo Seu de hoje eu recebo Sueli Franco e Fafi Siqueira para um bate-papo divertidíssimo sobre as maluquices cotidianas. Na gastronomia, tem um show de tempero e sabor. E ainda a palestrante Márcia Luz fala sobre a importância da gratidão. E é claro, Esther Rocha vai estar com a gente também contando as novidades das celebridades. Fica comigo para conferir. Todo Seu é hoje, 10h30 da noite. Vem, estou esperando você. Representantes do governo e dos caminhoneiros anunciaram agora à noite uma proposta de acordo para suspender a paralisação. O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, participou agora à noite de uma coletiva em Brasília para explicar as propostas do Planalto, entre elas a nova política de preços com a Petrobras para o valor do diesel. O que nós estamos acordando aqui é que o preço ele ficará fixo nesse patamar que foi definido pela Petrobras por 30 dias. A Petrobras está oferecendo os primeiros 15 dias e a partir do 16º dia isso será pago pela União. E isso tem um custo, evidentemente. O presidente Pedro Parente já estimou que, nas condições atuais, este custo para os primeiros 15 dias é da ordem de R$350 milhões. Então, nós vamos, a partir do 15º dia, assumir o restante dos 15 dias para completar um mês. Do ponto de vista fiscal, é uma despesa fiscal que vai requerer dotação orçamentária específica. Nós vamos mandar um crédito extraordinário solicitando essa dotação orçamentária e, evidentemente, por ser uma despesa nova, ela vai ter que ser compensada dentro das despesas do Orçamento Geral da União para preservar a meta fiscal.
E com a proposta de subsídio do diesel feita pelo governo agora à noite, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, anunciou que os representantes dos caminhoneiros concordaram em encerrar a paralisação pelos próximos 15 dias, colocando fim ao bloqueio nas estradas. As entidades reconhecem o empenho do governo federal em buscar soluções para atender às demandas das categorias representadas pelas entidades, bem como se compromete a apresentar aos manifestantes o presente termo para a suspensão do movimento paredista por 15 dias, quando será realizada nova reunião com o governo federal para acompanhamento do adimplemento dos compromissos estabelecidos aqui nesse termo. Chegou o momento de nós olharmos para as nossas famílias, para a família dos brasileiros, olhar para as pessoas que estão preocupadas nos hospitais, que os medicamentos não estão chegando, olhar as pessoas que estão nos supermercados preocupados. Nós precisamos que todos vocês, caminhoneiros, retomem a atividade. O Brasil precisa de vocês. A Agência Nacional do Petróleo vai fiscalizar a partir de amanhã os postos que cobrarem preços abusivos nos combustíveis. E apesar do anúncio do governo sobre o acordo com os caminhoneiros, a circulação de ônibus e a coleta de lixo na capital paulista devem continuar prejudicadas. A Agência Nacional do Petróleo suspendeu a exigência de estoques nos postos e flexibilizou a mistura de etanol na gasolina e de biodiesel no diesel. E ainda prometeu reforçar a fiscalização nos postos para coibir preços abusivos. Essas medidas valem a partir de amanhã para tentar restabelecer a oferta de combustíveis em todo o país. Aqui em São Paulo, a Prefeitura já determinou que nesta sexta-feira somente metade da frota de ônibus vai circular e o intervalo entre as linhas de ônibus será dobrado. O rodízio de veículos está suspenso novamente e a coleta de lixo também está suspensa. A Prefeitura pede que as pessoas não coloquem o lixo na rua por enquanto. Os ecopontos estarão fechados, mas as escolas da rede municipal estarão abertas com merenda garantida. As ambulâncias vão funcionar normalmente, há um estoque específico de combustível para elas. A paralisação dos caminhoneiros entrou no 4º dia. Durou 4 dias. Os protestos aconteceram em ao menos 25 estados e no Distrito Federal. Mais manifestações ocorreram em diversas estradas do país contra a alta dos preços do diesel. Aqui em São Paulo, os caminhoneiros chegaram a bloquear as marginais Pinheiros e Tietê, a Regis Bittencourt, o Rodoanel Sul, a Dutra, a Fernão Dias, a Anchieta e a Imigrantes. Na Marginal Pinheiros, um grupo de motociclistas aderiu ao protesto. A paralisação refletiu também no transporte coletivo. Hoje demorou para pegar ônibus? Demorou, vai de casa assim. Onde? Uns 30 minutos. Lotado? Estou esperando meia hora e não veio nada. O rodízio de veículos foi suspenso durante todo o dia na capital. Já o metrô e a CPTM funcionaram normalmente. No Rio de Janeiro, menos de 70% da frota de ônibus do transporte coletivo circularam. Vários veículos fizeram filas para abastecer nos postos, já que o óleo diesel não chegou nas garagens. Segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis do estado do Rio de Janeiro, a cidade já vive o maior colapso da história de abastecimento, com a falta de gasolina, álcool e diesel em pelo menos 90% dos postos. Em meio à crise, o preço disparou. Em alguns estados, o litro da gasolina chegou a R$10. Em São Paulo, filas se formaram em dezenas de postos da capital. Em vários, o combustível já havia acabado. O desabastecimento prejudica também os aeroportos. Vários voos foram cancelados. Uma das situações mais críticas está em Brasília. Lá só podem pousar aviões que tenham como decolar novamente sem a necessidade de reabastecimento. Os caminhoneiros bloquearam por cerca de 15 minutos a via que dá acesso ao terminal. Os aeroportos de Guarulhos, na Grande São Paulo e Congonhas, na Zona Sul, operam normalmente. Outros setores estão preocupados. Hospitais alertam para a iminente falta de oxigênio, materiais, medicamentos, o que resultaria na suspensão de atendimentos. E os taxistas alegam que só tem combustível para trabalhar até amanhã.
Segundo a Associação Brasileira dos Caminhoneiros, as empresas transportadoras de cargas aderiram ao movimento, elevando assim para mais de 1 milhão o número de caminhões parados. E a população sente os reflexos da paralisação nos supermercados e nos postos de combustíveis. Sem caminhões fazendo entregas no Mercadão, a quinta-feira foi calma. Nas ruas vizinhas, praticamente não havia serviço. Todo mundo parado. Dentro do Mercadão, este açougue especializado em carne de porco tem alguns cortes específicos, como costela, apenas para abastecer os clientes de hoje. Entre vendas no balcão e o fornecimento a dezenas de hotéis e restaurantes de São Paulo, eles vendem mais de 10 toneladas de carne suína e bovina por dia. E a maioria dos frigoríficos fornecedores é do interior paulista. Hoje não está afetando ainda, mas provavelmente, devido à falta de combustível, falta de vias para os caminhões virem do interior, provavelmente vai acabar afetando. A gente tem muita mercadoria também que vem do sul, que é pato. O pato está começando a dar falta pela distância. E aí fica mais complicado para chegar aqui até nós. A Associação Brasileira de Proteína Animal confirma que 120 frigoríficos produtores de carne suína e de frango estão parados. A preocupação também já chegou aos supermercados, principalmente no caso dos produtos que necessitam de abastecimento diário, que são os produtos frescos, como frutas, verduras e legumes. No caso da batata, por exemplo, a gôndola está cheia, bonita, com cerca de 50 a 60 quilos de mercadoria. Mas esse aqui é todo o estoque dessa loja. Alguns nem temos mais em estoque. Se um cliente procurar hoje mandioquinha, por exemplo, não temos estoque e não tem expectativa de chegar porque não tem esse produto para ser comercializado. Enquanto isso, já falta combustível em postos da Zona Oeste, onde ainda tem. A fila com mais de 20 veículos dobra a esquina e a espera passa de meia hora. Eu sou corretor de imóveis, tenho que andar com o carro na rua. Como é que fica a situação? Todos têm que trabalhar. Não é? Tá com medo de ficar sem combustível? Sim, estou fazendo isso para não ficar parado, né? E agora há pouco, durante um evento com empresários em Minas Gerais, o presidente Michel Temer comentou o acordo firmado entre o governo e os caminhoneiros para colocar fim à paralisação que completou 4 dias hoje. Temer foi aplaudido quando falou em redução de impostos e disse que vai buscar entendimento com os estados para essa redução. Eu espero que até amanhã esta questão esteja solucionada. Uma das principais fontes desse acordo está na redução do PIS/COFINS, do CID, e amanhã, sabe Vossa Excelência, nós convidamos, melhor dizendo, os secretários da Fazenda, porque a incidência maior do tributo é um tributo de natureza estadual, é o ICMS. E nós queremos que amanhã, até peço a sua proverbial atenção, recomendando ao seu secretário da Fazenda, que nós também possamos retirar uma parcela do ICMS, porque isto reduz o tributo. E o Palácio do Planalto informou agora à noite que o deputado Ronaldo Fonseca, sem partido, será o novo ministro da Secretaria-Geral. Pouco antes de o Planalto confirmar o nome de Fonseca na pasta, o Podemos divulgou uma nota informando que o deputado havia se desfiliado da legenda. A Secretaria-Geral foi extinta em 2015 pela então presidente Dilma Rousseff e recriada em fevereiro de 2017 por Michel Temer. E a Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, informou que a partir de amanhã todas as linhas de produção instaladas no Brasil não vão funcionar por problemas causados com a paralisação. E em resposta à paralisação dos caminhoneiros, a Câmara dos Deputados aprovou ontem à noite o texto base que elimina a cobrança de PIS/COFINS sobre o óleo diesel. A medida gerou discussões acaloradas entre ministros do governo Temer e os presidentes da Câmara e do Senado Federal. O texto base aprovado na Câmara permite que a cobrança dos impostos de PIS e COFINS do óleo diesel seja zerada pelo governo federal. Nos cálculos do presidente Rodrigo Maia, do DEM, que colocou a proposta em votação em regime de urgência, e do relator da proposta, deputado Orlando Silva, do PCdoB, o projeto causaria um rombo de 3,5 bilhões de reais na arrecadação do governo.
prejuízo que seria compensado pela aprovação da reoneração da folha de pagamento das empresas. Porém, durante a madrugada, o ministro da Coordenação Política do Governo, Carlos Marum, do MDB, foi à Câmara informar aos deputados que o projeto tiraria mais de 14 bilhões de reais da arrecadação e, como está, não poderia ir adiante. O governo se irritou com a pressa de Rodrigo Maia para colocar o projeto em votação. Marum chegou a discutir com o relator da proposta no Salão Verde da Casa. Eu acho que vocês cometeram um grande erro. É um erro de cálculo que impacta nesse momento. É um constrangimento. Aqui eu não preciso de constrangimento. É um ponto de vista. Hoje pela manhã, o presidente do Senado, Eunício de Oliveira, do MDB, se negou a colocar em votação a proposta vinda da Câmara e embarcou para o Ceará em plena crise de abastecimento do país. Após duras críticas das lideranças dos caminhoneiros, do governo e também de aliados no Senado, Eunício retornou a Brasília no início da tarde para uma reunião de emergência. Ele anunciou para amanhã uma sessão plenária extraordinária para discutir a crise e, eventualmente, colocar em votação a proposta aprovada ontem à noite na Câmara. Mas até o início da noite, o Planalto não havia sinalizado a opção que seria colocada em debate no lugar do projeto dos deputados federais. Juiz de Brasília tira sigilo de delação que cita o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, e o ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, do DEM. O ex-superintendente de fundos de investimentos especiais da Caixa Econômica Federal, Roberto Carlos Madólio, fechou delação no âmbito da Operação Sepsis, que investiga desvios no banco. Ele relatou a pressão de Moreira Franco e de Eduardo Paes para liberação de verbas para financiar o Porto Maravilha. A área portuária no Rio de Janeiro foi revitalizada e se tornou um dos principais pontos turísticos da cidade. As obras foram feitas pelas empreiteiras Odebrecht, OAS e Carioca Engenharia, com recursos do FI-FGTS, o fundo de investimentos administrado pela Caixa. O delator não cita pagamento de propina, disse apenas que sofreu pressão para que o fundo da Caixa investisse na obra. Ele afirmou que numa reunião na Prefeitura do Rio, da qual participaram Moreira Franco e representantes do banco e das empresas do consórcio da obra, o então prefeito Eduardo Paes disse que relataria a situação a Lula, na época presidente. O prefeito chegou a afirmar, olha, se vocês não quiserem fazer a operação, eu vou avisar o presidente Lula que não vai ter Olimpíada no Rio de Janeiro. Aos investigadores, o delator afirmou que durante a reunião, Moreira Franco, Eduardo Paes, um ex-integrante do fundo e outro da Caixa, seguiram para uma sala separada e retornaram alguns minutos depois com a seguinte ordem: deem um jeito de fazer a obra. Em delação, a Odebrecht relatou pagamentos de propinas para a revitalização do Porto Maravilha. De acordo com executivos da empreiteira, apenas o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do MDB, embolsou 19 milhões e 700 mil reais. Cunha teria pedido dinheiro para liberar o FI-FGTS. Moreira Franco, hoje ministro de Minas e Energia, na época comandava a vice-presidência da Caixa no governo Lula. Cunha está preso no Paraná, condenado na Lava Jato a 14 anos de prisão. Ao fechar a delação, Roberto Carlos Madólio admitiu que recebeu propinas de empreiteiras e prometeu devolver 39 milhões, dinheiro que, segundo ele, seria de repasses ilícitos. Paes e Moreira Franco negam qualquer irregularidade. Delúbio Soares, ex-tesoureiro do PT, se entrega à polícia. O empresário Ronan Maria Pinto, dono do Diário do Grande ABC, também deve voltar para a cadeia. Delúbio Soares e Ronan Maria Pinto tiveram ontem os recursos negados pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre. Os dois foram condenados num processo que envolve um empréstimo de 12 milhões de reais ao PT no Banco Chaim, intermediado por José Carlos Bunlai, amigo de Lula. De acordo com a Lava Jato, Bunlai pegou o empréstimo para atender a interesses do Partido dos Trabalhadores. O dinheiro seria uma contrapartida a um contrato de 1 bilhão e 600 milhões de reais da Chaim com a Petrobras. Nesta ação, Delúbio foi condenado a 6 anos de prisão. Ele já havia sido preso pelo mensalão petista, mas teve a pena perdoada pelo Supremo Tribunal Federal. Na Lava Jato, Ronan foi condenado a 5 anos de cadeia. De acordo com o Ministério Público, dos 12 milhões de reais do empréstimo considerado fraudulento, Ronan Maria Pinto ficou com 6 milhões.
Para os investigadores da Força Tarefa da Lava Jato, houve uma suposta extorsão praticada por Ronan contra o PT no caso do assassinato em 2002 do prefeito de Santo André, Celso Daniel. O fato não consta nesta ação penal, que se dedicou exclusivamente ao crime de lavagem de dinheiro. Ronan é dono do Diário do Grande ABC e de empresas de ônibus na região. Em novembro do ano passado, ele foi condenado a 14 anos de prisão, acusado de liderar um esquema de corrupção no setor de transportes de Santo André, na gestão de Celso Daniel. O empresário que alega inocência recorria em liberdade. Delatores da Camargo Correia dizem ao Ministério Público que a construtora pagou propina para receber indenização milionária na Fundação para o Remédio Popular. A FURP é o laboratório farmacêutico oficial do governo do estado de São Paulo. Segundo reportagem do jornal O Estado de São Paulo, 2 executivos da Camargo Correia relataram ao Grupo Especial de Combate a Delitos Econômicos do MP Paulista que pagaram propina para evitar uma briga na justiça e para que a construtora recebesse uma multa da Fundação para o Remédio Popular. O acerto teria sido feito com o ex-superintendente da FURP, Flávio Vormitag, que hoje é coordenador-geral de sangue e hemoderivados do Ministério da Saúde, e com o engenheiro Ricardo Luiz Mafuz, que foi o gerente da construção da fábrica de remédios na cidade de Américo Brasiliense, no interior do estado. Os delatores contaram que a Camargo Correia liderou o consórcio contratado em 2005 para construir a fábrica. Na época, Geraldo Alckmin, do PSDB, era o governador. A obra, orçada em 124 milhões de reais, foi entregue em 2009 na gestão de José Serra. 4 anos depois, a construtora ganhou na justiça o direito a uma indenização por perdas econômicas por causa da paralisação das obras feita pela FURP. Os executivos disseram que acertaram a propina para forçar um acordo com a fundação e assim evitar uma disputa judicial e garantir o recebimento da multa. O acordo foi assinado em março de 2014, quando Vormitag comandava a FURP. A multa paga custou 22 milhões de reais aos cofres do estado. Não foi divulgado o valor da propina. Na delação já homologada pela Justiça, os executivos relataram outros acertos feitos com agentes públicos de São Paulo. Um deles é Moacir Rossetti, que teria recebido 300 mil reais da construtora quando foi secretário adjunto de transportes entre 2011 e 2014. Na época, o secretário era Saulo de Castro Abreu Filho. O dinheiro seria para a manutenção de relacionamento e para assegurar contratações no futuro. Rossetti ainda é adjunto de Saulo de Castro, mas hoje na Secretaria Estadual de Governo. Flávio Vormitag nega ter recebido qualquer vantagem ilícita e afirma que o acordo judicial fechado foi vantajoso ao governo. A FURP disse que é a principal interessada nas investigações e que a multa foi determinada pela Justiça e quitada pela Fundação. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou auxílio saúde de até R$ 1.079 para todos que trabalham na casa, incluindo os vereadores. O projeto também concede um auxílio alimentação de R$ 573 para mais de 2 mil funcionários, que já recebem quase R$ 50 por dia de vale-refeição. O projeto de lei de autoria da mesa diretora da Câmara institui um reembolso para o vereador ou servidor que contratar um plano de saúde. O valor varia de acordo com a idade e pode chegar a R$ 1.079 por mês. Não é automático, precisa ser solicitado. Foi aprovado também um auxílio alimentação para os servidores no valor de R$ 573 por mês. O gasto extra com esses benefícios será de R$ 38 milhões por ano. Para entrar em vigor, o projeto aprovado ainda precisa ser sancionado pelo prefeito Bruno Covas. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a prorrogação por mais 60 dias de um dos inquéritos abertos contra os senadores do PSDB de Minas Gerais, Aécio Neves e Antônio Anastasia, a partir das delações premiadas de ex-executivos da Odebrecht.
O inquérito que corre no Supremo Tribunal Federal investiga se o senador Antônio Anastasia, do PSDB, recebeu dinheiro ilegal da Odebrecht na campanha dele à reeleição ao governo de Minas Gerais em 2010. Segundo delatores da Odebrecht, o senador Aécio Neves teria ordenado a doação ilegal via Caixa 2 para várias campanhas tucanas no estado. A denúncia foi feita durante delação premiada dos ex-executivos da empreiteira, Sérgio Neves e Benedito Júnior, que disseram ter repassado cerca de 9 milhões de reais para as campanhas do PSDB em Minas Gerais por meio de contratos fictícios com a empresa do marqueteiro Paulo Vasconcelos Neto. O pedido de prorrogação do inquérito foi feito pela Polícia Federal com o aval da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. No despacho de hoje, o ministro Gilmar Mendes, que é relator do caso no STF, permitiu a prorrogação das investigações contra Aécio e Anastasia por mais 60 dias. Em meio aos protestos, as ações da Petrobras na Bolsa de Valores de São Paulo despencaram quase 15% com a decisão da petroleira de reduzir em 10% o preço do diesel por 15 dias. O mercado interpretou a medida como a volta da interferência política na gestão da estatal. A Bovespa recuou 0,92%. 16 mulheres acusaram o ator americano Morgan Freeman de assédio sexual. O grupo de mulheres, que em diferentes momentos trabalharam com Freeman, disseram à rede de TV americana que o ator, de 80 anos, teve episódios que variavam de comportamento inapropriado até assédio propriamente dito. Depois da reportagem, o vencedor do Oscar divulgou uma nota pedindo desculpas pelo comportamento, afirmando que não tinha a intenção de ofender ou fazer alguém se sentir desconfortável. O ano de 2017 foi marcado por diversas denúncias e o surgimento de um movimento contra o assédio sexual na indústria do entretenimento, que começaram com acusações contra o produtor Harvey Weinstein. Depois disso, vários outros casos vieram à tona, incluindo o de Kevin Spacey, que foi demitido de House of Cards depois disso. Os Estados Unidos cancelaram o encontro do presidente Trump com o presidente da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Em carta ao governo norte-coreano, Trump afirmou que estava ansioso pelo encontro, mas que a posição norte-coreana sobre os exercícios militares entre a Coreia do Sul e Washington mostraram que Pyongyang não está comprometida com a paz. Na semana passada, a Coreia do Norte classificou os exercícios militares como uma provocação hostil e desnecessária em meio à melhora de relações entre as duas Coreias. Trump disse que considera possível que a reunião ocorra quando a ameaça das armas nucleares for removida. O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, que intermediou os primeiros contatos que levaram à marcação da reunião, disse que estava perplexo com o cancelamento anunciado pelos Estados Unidos. E uma última notícia. Agora há pouco, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, declarou que mesmo após o fechamento do acordo com os caminhoneiros, a situação de abastecimento do país nos postos de combustíveis e supermercados deve ser totalmente normalizada até segunda-feira. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Até amanhã, Juliana. Até amanhã, Gabriel. Uma ótima noite para você. Fique agora com Rony Von no produção. Neste domingo, 3 da tarde, confira a transmissão ao vivo do jogaço entre Sampaio Basquete e Veracruz Campinas, na Liga de Basquete Feminino 2018. Assista agora, tudo seu.